rapaziada, beleza? Rapaz, ontem eu fui gravar um vídeo, na verdade eu gravei o vídeo, né? Eu não tive tempo de editar, falando aí sobre a situação do Luva de Pedreiro, cara, eu vou falar aqui rapidinho, tá? Antes de falar do Luva de Pedreiro, eu vou te pedir só pra deixar o like aí, se inscreve no canal, dá essa moral aí, a gente tá batendo aí quase 2.500 amigos aqui no Bar do Vascaíno, dá essa moral aí pra gente, beleza? Seja bem-vindo aí. Vou falar rapidinho aqui dessa situação do Luva de Pedreiro. Sei que o assunto já tá até batido, mas, enfim. Bom, eu não quero saber quem é Luva de Pedreiro. Eu não acompanho o Luva de Pedreiro. Entendeu? Eu quero saber se ele vai botar camisa de Vasco, camisa de Flamengo. Eu entendo você que tá apoiando, que tá decepcionado, tá puto. E eu também entendo quem apoia o que ele fez, porque ele tá dizendo que é trabalho. Eu entendo os dois lados. Mas a minha posição é de cagar pra essa situação aí. Pelo simples motivo de eu não acompanhar o Luva de Pedreiro. Eu não vejo a menor graça nesse rapaz, esse negócio de receba, eu não vejo a menor graça, entendeu? Então, era basicamente isso que eu queria falar sobre o Luva de Pedreiro, né? Mais uma vez aí, dizendo que o assunto já tá batido, domingo ele apareceu aí na televisão aí, com a camisa do Flamengo, então pra mim isso aí é absolutamente irrelevante, beleza? Então só... Pra falar do Luva de Pedreiro aí, era isso. Essa a minha opinião aí que eu queria deixar, tá bom? Bom, eu vou deixar com vocês aí uma entrevista que o Leonardo Baran, que é do canal lá dos Cancelados, acho que é isso o nome do canal dele. Não sei se é o nome do canal dele, acho que ele participa de uma live lá com aquele Ale Oliveira, até com o próprio Fábio Azevedo. De vez em quando ele entra lá com esses caras aí. E ele deu uma entrevista pro Wellington Campos, que é o jornalista da Tupi. E o Wellington Campos ficou absolutamente desconcertado, tentando induzir o cara a falar a dar uma passadinha de pano na situação da 777, nessa demora da 777, né? Tentando induzir ele a falar em relação à calma que a 777 tem que ter, que o torcedor tem que ter paciência. E dá uma olhadinha aí no que o Leonardo Baran falou pra ele. E depois eu volto para te convidar para um bate-papo daqui a pouco. E agora vem a 777 dizendo que aquele foi o último jogo Flamengo e Vasco com uma diferença orçamentária. Não é que o Vasco vai ter agora um baita time igual já o do Flamengo, mas já não vai ser aquela diferença toda. Aí a pergunta que eu te faço, você acreditou, você acredita, você está acreditando, como está o coração vascaíno do Baran? Antes de acreditar ou não nos homens da 777, a gente precisa cobrar a promessa deles. Que quando eles chegaram ao Vasco, eles fizeram uma série de promessas. Dentre as promessas, essa de ter o orçamento igual ao do Flamengo. Então a gente só precisa cumprir, exigir que se cumpra o prometido. Porque essa promessa ajudou a empresa a conseguir a compra do Vasco. Foi baseada em algumas promessas, umas públicas, outras certamente não, lá com o contrato que é de sigilo, secretas, né? Mas... Cara, você tem que cumprir a promessa. Confidenciais. Então, eu só quero que se cumpra. Você não prometeu, então você precisa cumprir. Agora, o Vasco está muito moroso. O Vasco está muito moroso. É isso aí que eu ia colocar para você. É que a gente tem falado isso e tem muita gente... Gente, mas até agora não tem técnico, até agora não tem nenhum reforço. Vai ter agora, dia 6, uma entrevista do Paulo Brax. E certamente ele vai detalhar tudo que foi montado. Como é uma empresa... É diferente de quando você tem um presidente que, às vezes, falta um pouco de responsabilidade, ele vai lá, ele é impulsionado muito mais pelo coração do que a razão, a emoção que vale. Você não acha que esse pé no chão é importante, Baran? Cara, às vezes, é que o pé no chão, você tem o futebol é uma concorrência, ok? O Vasco fica com os pés no chão e os outros estão contratando. Aí, quando o Vasco tirar os pés do chão, agora vamos contratar. Não, aquele já foi pra lá. Não, aquele já acertou com o outro, não sobra ninguém. E o Vasco tá há 20 anos, Wellington, contratando a sobra da sobra. Isso é verdade. Há 20 anos que o Vasco contrata a sobra da sobra. Então eu tô imaginando que agora o Vasco não vai mais contratar a sobra, que o Vasco vai pro mercado no mesmo nível dos outros grandes clubes do futebol brasileiro. E o Vasco tá demorando, os outros vão contratando, daqui a pouco sobrou o quê? Sobrou a sobra. A sobra o Vasco já vive há 20 anos com ela. Como é aquele pagode? Sobrou pra mim. O bagaço da laranja, Jovelina Pérola Negra. Você gosta tanto, né? Agora, Baran, mas assim, a gente viu o Cruzeiro, que foi o primeiro grande time a ter uma SAF, o Ronaldo pezinho no chão, acertou, voltou para a Série A. Agora é esse desafio, como está tendo o Vasco, de montar o time da Série A. A gente viu o Botafogo também, aí já chegou o John Textor, botou um monte de gente, já no finalzinho montou um time interessante. Você tá esperando mais o que da 777?
Cara, a 777, quando ela chega ao Vasco, ela chega mais uma vez, com a promessa de colocar o Vasco brigando por títulos. Sim. Então só quero que eles cumpram a promessa, Wellington. Eu não quero mais nada do que isso, não. O Vasco precisa o quê? Brigar por títulos. Eu não quero o Vasco campeão. Não prometeram conquista, porque você briga por títulos. Ganhar ou perder é a consequência. Se você brigar por 3 títulos, um você pode ganhar. Se você brigar por 5, você vai ganhar 2. Mas se você brigar por 1, você pode não ganhar nenhum. Então você tem que estar brigando por títulos. Sem brigando, você vai acabar conquistando um outro. Você não vai ganhar todos, mas vai ganhar algum. Então eu só quero que o Vasco consiga brigar por títulos. Mas já no primeiro ano, Baran, eu acho que sim, cara. Se é pro Vasco voltar, a força dele é brigar por títulos. Desde o estadual até o Campeonato Brasileiro. Miseravelmente, uma vaga na Libertadores precisa sobrar pro Vasco. Mas se sobrar uma Copa Sul-Americana, como sobrou pro Botafogo, já te deixa contente? Não, Wellington, porque a promessa foi brigar por títulos. Como que fala lá no salto em vara? O quê? O sarrafo é mais... O desafio do sarrafo é mais alto? É porque quando o John chega ao Botafogo, ele não promete ao Botafogo títulos. Pelo contrário. Ele disse o seguinte, né? É o primeiro ano, volta à primeira divisão, vou montar o time aqui para, quem sabe, Sul-Americana, não foi? Aí quase chegou a Libertadores. Ficou uma frustração do torcedor do Botafogo, que quase chegou a Libertadores. Mas jamais foi a promessa do Botafogo brigar por Libertadores ou conquistar título. Jamais. A do Vasco foi. Então, se você compra o Vasco com a promessa de brigar por títulos, eu só quero que se cumpra a promessa, mas nada além disso. Maravilha. Mas já tem uma briga. O Vasco não assinou o contrato da TV, o Botafogo também não assinou. Você acha que isso já demonstra uma força maior do Vasco, uma força maior do Botafogo, uma visão maior pro campeonato carioca em comparação com o Flamengo? Qual a sua visão, vendo tudo isso à distância, Baran? Wellington, o Vasco não sabe o preço dele. O Vasco precisa saber o quanto ele vale. Por que o Vasco achou ruim o valor que estavam lhe oferecendo? Porque ele soube o valor de quem? Do Flamengo. O Vasco precisa saber o valor dele. E o Vasco hoje não tem valor. Não estou dizendo que o valor do Vasco é 0. Estou dizendo que ele não sabe o valor. Por quê? Porque ele não sabe os jogadores que ele terá em campo. O Vasco não sabe o time que ele vai colocar em campo. Porque, em cima do que você está falando, o Flamengo chegou hoje para a TV, não, eu tenho Gabigol, eu tenho o Pedro, eu tenho Arrascaeta, eu tenho o Everton Ribeiro, eu tenho jogadores tops. Exatamente. É isso? O Vasco precisa primeiro saber o preço dele. O que é que eu tenho para oferecer? Quais são os jogadores que eu tenho? Se você hoje for negociar com o Vasco, fala assim, mas vem cá, que time você tem para eu poder levar para a churrascaria? Eu vou oferecer para o gerente da churrascaria um jantar para o time. Ele precisa saber quem vem para poder escolher os pratos. O Vasco não sabe responder. Então você não pode... Hoje não sabe. Então hoje você não pode negociar com o cara da churrascaria. Você sabe quem saiu e não sabe quem vai chegar. Exatamente. Então você não tem preço, Wellington. Perfeito. Né? O Vasco precisa ter preço. Ele precisa saber o produto que ele tem para botar preço no produto. Hoje o Vasco não tem produto. Pode ser um preço maior que o do Flamengo. Ou menor. Mas você tem que ter o produto para colocar preço. Maravilha. Que bom falar contigo. Valeu, Wellington. Obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço sempre. Mais uma vez, parabéns antecipadamente. Dá um beijo lá no Belezinha, que é o Vitor. Já tá falando. E agora... Então aí, a invertida aí do Leonardo Barano, o Wellington Campos, que ficou sem saber o que fazer, totalmente sem graça, tentando, enfim, contornar a situação de qualquer jeito. Né? Bom, quero te fazer 2 convites. Primeiro, para daqui a pouco, 10 horas da manhã, 10h50 da manhã, eu vou abrir uma live pra gente acompanhar lá a coletiva do Paulo Brax. Enfim, a abertura da nova era, né? Paulo Brax vai trazer notícias maravilhosas. Tenho certeza absoluta que ele vai trazer grandes contratações, né? E a gente vai estar acompanhando essa tão esperada coletiva do seu Paulo Brax aí. A partir de 10h50, a coletiva está marcada para as 11 horas, mas vocês sabem que ele sempre atrasam, deve começar lá para as 11h15, 11h20. Então a gente vai estar acompanhando, tá? É isso que eu estou querendo dizer. E hoje é um dia especial, porque o Bar do Vascaíno, que eu vou fazer 2 lives aqui no Bar do Vascaíno. Essa da coletiva, vamos acompanhar. E a nossa live tradicional de 5 horas da tarde, toda terça-feira. Hoje eu vou receber a Tereza Borba, filha do Barbosa. Né? A gente acertou essa live aí ontem, né? Durante mais ou menos aí o Jogo do Brasil. Então eu quero te deixar, na verdade eu quero te convidar. Cara, desculpa, eu tô morrendo de sono aqui, velho. Tô gravando aqui já... São 15:01 da manhã, eu tô morrendo de sono, mas não podia deixar de gravar esse vídeo. Tá bom? É uma chamada aqui pra live da Tereza, 5 da tarde, a gente vai bater um papo aí sobre tudo, sobre a movimentação que está sendo feita aí pra gente levantar fundos para revitalização e manutenção do Memorial do Barbosa. Vamos falar da carreira do Barbosa, vamos falar de
de seleção brasileira, Copa do Mundo e, obviamente, de Vasco, né? Saber aí o que a Tereza está esperando aí pro ano de 2023, beleza? Então vai ser importante porque a Tereza vai dar uma entrevista pra gente justamente depois da coletiva aí do Paulo Brax, então a gente já vai ter um norte aí, 5 horas da tarde a gente já vai ter um norte aí do que vai ser feito aí pro Vasco. Tá bom? Então dá essa moral, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e até daqui a pouco, às 10h50 e às 5 horas pra gente bater papo lá com a Tereza. Um abraço, até mais.